Pode ir. Mensagem 65, livro Palavras de Vida Eterna. Defesa. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Jesus. Marcos capítulo 3, versículo 11. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do próprio dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem um nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente, e quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente. Dades a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos ante a sanha dos cruéis detratores que ensinaram a cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Mestre Jesus, luz ilumina nossos caminhos. Agradecemos ao Pai a oportunidade deste último encontro para estudarmos as cartas de Paulo. Último encontro do ano, porque esperamos, Mestre, estarmos sempre juntos para voltarmos a esta oportunidade. Abençoa, Jesus, aqueles que estão aqui empenhados em compreender as palavras do teu apóstolo querido, que possamos aprender e trazer esses ensinamentos para a nossa vida evolutiva. Abençoa aqueles companheiros que não puderem estar conosco hoje, mas que estão em nossos corações sempre. Abençoa, Mestre, cada momento em que possamos estar juntos estudando a tua palavra. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Isso aí. Conforme o Joel comentou aí, colocou na prece, o nosso último estudo do ano de 2024. Né? A gente está no versículo 20. Eu só queria fazer um combinado para vocês, só para a gente começar o 2025, que se a gente, às vezes, no meio do estudo, tem um áudiozinho ligado. É o seu, Joel? Tá ligado? Desculpa. Não, se a gente chegar, por exemplo, assim, no meio do estudo e a gente terminar o capítulo 14, a gente dá um stop, só para a gente começar o 2025 com o capítulo 15, senão a gente vai chegar lá e a gente tem que voltar. Então é preferível a gente iniciar um capítulo que fala de um assunto bastante delicado, né? Não, para não dividir, né? Não ficar... Melhor. Então aqui na minha marcação, a gente está no versículo 20. Então daqui a gente começa, ok? Então assim, voltando um pouquinho, né, uma recapitulação, Paulo está falando aí da importância dos carismas e a gente foi comentado bastante com muita assertividade, né, o que Paulo coloca ali, né, que tem que edificar, exortar e consolar. São as três premissas do
do carisma aí, e principalmente ele colocou, está colocando o dom de profecias, né, como sendo o mais útil para a comunidade. Então, ele está aqui explicando ainda de línguas e profecias. Ok? Então, vamos aí no versículo 20. Irmãos, quanto ao modo de julgares, não sejais como crianças. Quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Vamos parar aqui. Eu quero ver. O que vocês conseguiram interpretar sobre o julgamento de não ser como criança, a malícia? O que vocês conseguiram extrair desse versículo aí? Ser criança com a malícia é assim, ser inocente, né? Não se deixar fingir que não sabe daquilo. Sim. Não se deixar abalar por aquilo. Uhum. É isso aí. Que tem muito a ver com a mensagem de hoje. Defesa. Mas julgar é fazer o discernimento, né? Certo, exatamente. O adulto é o quê? Discernir o bem e o mal, o certo, o errado. E se a gente não fizer o julgamento, não é apontar o dedo, é buscar, né? O que é certo, o que é errado. Isso aí. É discernir. É discernir, né? A palavra seria discernir. Como ele está vindo falando de profecias e línguas, então é como se ele estivesse falando assim, ó, vocês não têm que ser criança no discernimento. Vocês não têm que ser criança no entendimento. Vocês não têm que ficar de birra. Entendeu? É isso que ele quer falar. Então, assim, não seja criança na hora de analisar. Não seja criança. Então, ele inclusive pede para a gente ter uma humildade, que seria a malícia, né? A honestidade, né? Ter essa pureza da criança, que o mestre falou isso, Jesus falou isso, né? Jesus falou isso aí. Então, assim, a humildade da criança, o que ela vai fazer? Ela vai reconhecer seu limite. Ela vai reconhecer sua deficiência. Ela sabe que ela não pode fazer aquilo, ela sabe até onde ela pode ir. Então, na verdade, assim, né, quando ele fala o modo de julgar seja adultos, seja amadurecido, tenha discernimento. Exatamente isso aí. Então, ele está provocando aqui um modo de ser. Ele está provocando aqui uma afloração da consciência. Então, assim, se vocês são um bando de crianças julgando esse ou aquele, por favor, vocês são adultos. Ajam como adultos. Ele está falando. Sede crianças na honestidade, na inocência, no coração puro, né? Deixar vir as criancinhas. Jesus também falou outro. Em verdade, quem não for como essas crianças não entrará no reino dos céus. Então, Paulo, se for contra o Cristo, ficamos com Cristo, mas aqui ele não é. É só a interpretação exatamente que vocês colocaram aí, né? Discernimento, pureza, inocência, humildade, que ele está colocando aqui. E aí ele chega no versículo 21 aqui, o que ele vai falar? Está escrito na lei: falarei esse povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros, e mesmo assim não escutarão, diz o Senhor. Então ele está puxando, vamos dizer assim, a gente fala do Antigo Testamento, mas na época do Paulo era a Torá. Ele está puxando um trecho de Isaías, inclusive está aí do ladinho aí quem tem a BJ, tá? Isaías 28, 11 e 12. Ele está invocando um trecho aí que dá várias interpretações, né? E existe a interpretação da desobediência, que eles não estão ouvindo, e depois os judeus estariam ouvindo profecias dos assírios, estariam ouvindo os assírios quando eles foram presos. Ou seja, o intuito de Paulo é trazer isso aí e verificar que isso tem passado no aviso.
tá? Falei-se por homens de outra língua e por lábios estrangeiros. Ou seja, existe o dom de línguas. Isso aí, aqui, é verbo. Isso aqui ninguém se discute. Né? O que Paulo está provocando é uma análise exatamente para quem conhece a Torá. E isso aqui, inclusive, é Isaías falando, tá, gente? Esse trecho é Isaías falando com o povo. Tá? Quer falar, Jane? Alguém puxou alguma coisa aí? Não. Sigamos em frente. Por conseguinte, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Então, Paulo deixou aqui muito claro onde usar e qual o público. As línguas são um sinal para os que não creem. A profecia são um sinal para os que creem. Tá? Então, sim, o que Paulo assim, é muito forte eu falar isso assim. Não é que ele estava desencorajando falar em outras línguas, mas ele estava tentando colocar a utilidade daquilo ali. E aqui ele deixa claro isso aqui. Então, você tem dois diferentes tipos, vamos falar assim, de mediunidades. A profecia e o dom de línguas. Então, Paulo está colocando cada um com o seu público e cada um com a sua utilidade. Temos dois diferentes tipos de público. As línguas são para o convencimento daqueles que estão chegando. Por quê? Estão observando o fenômeno mediúnico. A profecia, vamos dizer assim, é a mediunidade oratória. A profecia por Paulo traz mais utilidades por todos. Seria Kardec com as materializações. Sim. Né? As mesas girantes. Isso aí. Né? Chamava atenção. Chamava atenção. Fenômeno foi necessário. Isso aí. Para despertar. Então ele coloca aqui muito claro. E para a gente isso aqui também é bem claro. Exatamente pelo que a gente conhece de doutrina espírita. Né? Então, assim, até no estudo passado, a gente chegou até a fazer um símbolo aqui, né? Como se fosse uma palestra em estudo. A palestra você não pode perguntar, mas o estudo você pode questionar. Seria línguas e a profecia. Bem específico, né? Se, por exemplo, a igreja se reunir e todos falarem línguas, ou simples ouvintes, e os incrédulos que entrarem não dirão que estáis loucos? Se ao contrário todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de se sentir arguído por todos, julgado por todos. Os segredos de seu coração serão desvelados. Prostrar-se-á com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente em vós. Então vamos lá. Aqui tem uma divisão de mediunidade. Na verdade, olha só como que Paulo passa uma mensagem muito subliminar, mas se você analisar é isso mesmo. Ele está fazendo uma organização. Vamos dizer assim, ele está organizando a igreja. Ele está organizando. Tem diversidade de dons na igreja? Tem. Então, peraí. Tem hora para o dom de línguas e tem hora para a profecia. É o que ele está falando. Se todo mundo ficar como que vai ser o outro? Então, assim, em partes, ele está organizando. Ele está colocando cada um no seu lugar. Né? O que vai acontecer? O incrédulo chega e ouve uma palestra, profecia. Né? E aquela palestra vai fazer com que ele faça um autodescobrimento, porque o orador está falando, o que está passando no coração dele, etc e tal. O que ele vai fazer? Ele vai se sentir tocado. E dali por diante, na visão de Paulo, ele vai adorar a Deus. Aí ele fala outra coisa, né? Até inverti a ordem aqui, que eu falei da profecia, mas primeiro entrou o dom de línguas. Se o incrédulo chega e ouve línguas diferentes, não vai entender nada. Não vai dizer, você está louco, vocês estão loucos. É o que ele está colocando aqui.
Então, ao invés de ter uma pregação com o intuito de levar o público ao Cristo, teríamos um espetáculo de mediunismo no dom de línguas falando ali. Tudo no seu lugar e na hora certa. Perfeito, né? isso aí. E na doutrina espírita, a reunião mediúnica não é aberta. Não é aberta. É. A pessoa, se fosse, Pois é. seria o quê? Entre aspas, espetáculo. E Eu já ouvi falar, eu já ouvi falar que no Fé e Caridade, no início, o seu Maróculo fazia as reuniões mediúnicas de porta aberta. Quem estivesse passando na rua assistia tudo. mas no início era bem isso aí. Mas no início, né? E o Fé e Caridade é muito antigo. né? Quantos anos o Fé e Caridade tem? Mais de 70, não é? Não, só tinha feito 100 anos, não é? Então, é antigo. Fé e Caridade é um centenário aí. Então, no início era assim mesmo. É igual hoje. Hoje você está dando um passe, a pessoa começa a dar comunicação. Olha, presta atenção, não é a hora para isso. Olha aqui para mim, presta atenção. Abre seus olhos, olha, filho. Tá vendo? É isso aqui. Não é hora para isso. Então, cada um tem seu momento. É o que eu coloquei. Paulo está fazendo uma organização. Ele está dando uma diretriz aqui, né? Sem ser muito duro. Ele está colocando cada um no seu lugarzinho. E valorizando os dois, né? Sim. Ele Não está excluindo ele não tá nenhum desmerecendo. nem outro, né? Sem exclusão. Estou olhando aqui que eu estou cheio de observaçãozinha aqui, escrita aqui, mas eu não estou enxergando direito minha letra. E tá ruim. É que eu escrevo de lapiseira muito fininha e na hora agora de ler de noite dá problema. Apática. E é muito escrito que eu faço aqui. Tá, mas deu... Ô, Sidney, eu acho que eu não entendi, não. Porque se ele fala que, por conseguinte, as línguas são um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Uhum. E você falou esses que não creem, quando entram e veem todo mundo falando em línguas, vai achar que todo mundo é doido. Mas é o que ele está falando aqui. Mas o fenômeno eles vão acreditar. Mas ele vai falar assim, todo mundo aqui é louco. Mas está havendo fenômeno. Eles vão ficar tocados, eles vão falar, eles vão ter então, assim, olha, o que está acontecendo aqui? É isso que eu não consegui entender também. Entendeu? Sabe por quê? Não. Porque, assim, por mais ignorante que a pessoa seja, quando ela encontra alguém que está falando uma outra língua, ela identifica. Ela pode não identificar assim, tá falando chinês, tá falando mandarim, tá falando isso, tá falando aquilo. Ela pode não identificar isso, mas identifica assim, é uma pessoa que está falando uma língua diferente, uma linguagem diferente, entendeu? Mas aqui colocar como loucos, porque a pessoa está falando uma outra língua? Porque o fenômeno não é só falar outro idioma. Não é só isso, envolve mais coisa. Mas envolve mais tudo o quê? que você não compreende. Louco modo de dizer. Eu também acho que o louco foi um adjetivo para dizer uma desorganização, para dizer uma coisa que ele não conhece. Não acho que... Eu, pelo menos... Eu talvez não tenha passado certo, porque o meu entendimento foi esse. Não é louco de loucura de a pessoa ser tantã. Mas é um louco que, naquele momento, vocês estão falando isso aqui, tá todo mundo louco aqui. É um louco de... Não é louco que a pessoa é da cabeça, não. Entendeu? Porque, olha só, eu entendi isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Porque, pelo seguinte, quando eu li isso aqui, me veio à cabeça, na hora, essas línguas estranhas que o pessoal da igreja pentecostal fala. Xalamalego, blá, 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 aqueles rolo lá. Eu, vendo isso, para mim, aquilo é loucura. Por quê? Não existe um dialeto, não existe uma soma de palavras identificáveis, de letras identificáveis por nenhum ser humano. É um embolado, entendeu?
que não tem significado. Uhum. Então, eu olho aquilo e vejo dessa forma. Agora, se você vê uma pessoa, por exemplo, falando inglês, você sabe que aquela pessoa está falando alguma coisa, ela está se expressando. Você Só que a gente utilizando não o tem seu ponto de vista ela de tá cidadão do falando. século XXI. Do século XXI. Não é só essa questão do século XXI. Você falou do pessoal da Pentecostal. Eu tenho uma amiga católica que ela participa de grupo de oração. E ela, outro dia, ela estava me falando aí desse negócio. Eu não sei como é que fala, não. Eles têm isso na católica também. E ela me deu uma interpretação daquilo ali, uma interpretação muito bonita. Quer dizer, se eu estivesse na igreja e ouvisse isso, eu não ia entender nada. Eu também não entendo. Mas quem está lá dentro entende e sabe o que é. Mas então vocês responderam as perguntas todas que foram colocadas aqui. Eu não respondi nada, não. Eu vi que vocês A minha responderam. cabeça- Eu, inclusive, não tenho dúvida nenhuma que vocês falaram. A Júlia acabou de responder. A Luciana também respondeu, ué. Eu tô falando o seguinte. O caso, você sabe que uma pessoa está falando, quando eu falei cidadão do século XXI, você sabe o que identificar o que é inglês. Mas nesse caso, vocês não sabem. Mas quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Então, pra quem... Olha, vocês responderam. Pra quem não sabe é louco. Mas pra quem sabe tá ali. Então você chega hoje na Pentecostal, chega na oração... Mas ele fala aqui que esse sinal veio para os que não creem. Exatamente, para você é loucura. Você não acredita naquilo, a Luciana acabou de falar. Você acabou de falar que a mulher deu uma interpretação daquilo muito linda. Ela acredita. E você... Mas aí vai em contrário, Sidney. Por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, ele veio para os que não creem. O fenômeno para tentar convencer a pessoa, para poder mostrar para a pessoa que aquilo ali está ali, tá? Aí a pessoa passa a crer no que está acontecendo, porque ela está vendo ali diante dos olhos dela. Veio para os que não creem. Ótimo, beleza. Quem se interessou, quem quis dar continuidade ao estudo do fenômeno, continuou lá, tá? Agora, isso aqui, nesse caso, para os que não creem e achar isso loucura... Você entendeu agora? São lados opostos aí. Não entendi. Eu acho que são os mesmos lados. Acho que Talvez são eu os esteja mesmos enxergando lados. por um lado diferente, então. Acho- Porque, inclusive- para mim, são coisas completamente opostas. Não. Entendeu? não. Você pegar, por exemplo, o fenômeno das mesas girantes, tá? Tá acontecendo ali, tudo bem. Na época, eles não sabiam o que estava fazendo aquela movimentação. Foi Assim como cartaz eles também não sabiam explicar o dom de línguas. Como é que é? Eles não sabiam explicar o dom de línguas também. Pois é, eu acho que a minha dúvida, sabe o que é? Se esse dom de línguas é falar em outras línguas, como, por exemplo, numa reunião mediúnica, onde o médium vai e fala uma língua que ele não tem domínio, Xenoglossia. tá? Sim. Isso aí, tranquilo. Ou blá, 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 que eles fazem lá. Aquilo ali não tem denominação, não tem explicação. Não tem como o ser humano aqui olhar e falar assim, ó, esse X aqui é A, esse aqui é B, para poder formar uma frase. O que Eles eles sabem. querem dizer com aquilo Mas ali? a resposta já deu. Eles sabem, Lu, a gente não sabe. Eles mas creem. sabem. Pra nós é Eles sabem, loucura. eles creem. Nós, se a gente entrar lá, naquele momento, a gente vai falar todo mundo doido. A gente deu um exemplo. Eles não necessariamente identificam, não necessariamente eles conhecem, mas eles creem. É isso que eu estou dizendo. Eles É têm como na que- Igreja eles têm Católica interpretação antigamente, né? É, ué. Em latim, que os fiéis ficavam lá escutando aquilo, não tinha a É isso menor que eu tô noção do que dizendo. estava sendo falado, mas eles criam. Então, por Aquilo, exemplo, né? chega Era uma um cidadão... missa, o padre estava falando. Então, chega um cidadão, por exemplo, romano na Síria. São línguas diferentes, entendeu? Então, assim, a pessoa identifica, ó, ele é um estrangeiro. Ele tá falando em outra língua, ele é estrangeiro. Você tá entendendo? Mas sabe que atrás daquela língua ele tem um significado que vai explicar alguma coisa. Tá? Sabe É porque você está trazendo esse conceito aí, entendeu? Sabe o que tá te bananando? Esse conceito aí do Xabalalá.
O que tá te bananando é esse conceito. Esse dom de línguas me confunde. Porque se o dom de línguas é o que a gente aprende aqui no Espiritismo... Não é o xabalalá. Então, não é o xabalalá. Então, é isso que está te complicando. Tira essa variável aí e fica só com as línguas estrangeiras. Aí você está me pedindo para poder ser cético e acreditar numa coisa que, tipo assim, aí não tem jeito, eu preciso de explicação. Senão a minha mente buga, eu não vou conseguir dar sequência. Eu não estou entendendo a sua dúvida até agora. A Jane, para mim, explicou, deu um exemplo do que creem, do que não creem, das línguas, da loucura, da visão. Eu não percebi, eu não consegui captar ainda o que tem que ser explicado. Eu acho, então, talvez eu não esteja conseguindo me explicar o que acontece, que para mim, isso aqui são coisas opostas. Para mim, quem entende é quem já está lá dentro. Quem já está lá dentro não tem que ser despertado de maneira nenhuma. Porque já está no movimento. Mas então, o que veio para os que não creem? Os que não creem estão do lado de fora. Quem crê está lá dentro. Mas os que não creem, na hora que entrarem e verem o que está acontecendo, eles passarão a crer. Eles serão chamados. Os que creem já estão lá dentro. Mas os que creem já estão lá dentro. Os que não creem serão despertados a tentar entender, a se envolver. É isso? É o que eu estou dizendo, para se ver. É isso sim. Mas eu não vi de errado o que a Luciana falou até agora. O que ela falou está certo. O que ela falou está certo. Os que estão lá dentro acreditam. É o dom da profecia. E os que não creem estão vendo o dom de línguas, vão falar, vocês são loucos, mas eu não estou entendendo, mas eu estou vendo um fenômeno. Eu vou ser despertado daquilo. Apesar de chamá-los de loucos, ele vai querer saber mais. Exatamente. Para também poder participar. Isso aí, o Paulo. A princípio vai chamar de louco. Mas vai ficar. E daí serão despertados. O Paulo, quando colocou os que não creem, mas os que não creem e ficam. Por quê? O primeiro que você deu é um susto. É um susto, mas é um susto igual das mesas girantes. Opa, essa mesa está girando. Tem alguma coisa aqui. Isso aqui é loucura. O Kardec falou isso. Kardec falou isso, gente. Kardec falou assim, olha, tem esse negócio de mesa, girar, de mesa, bater, isso aí é loucura. Tem alguma coisa aqui por trás. Porque se eu ficar só naquilo ali, eu não vejo. Para mim é só fenômeno. Mas se eu falar, não, se existe uma fonte inteligente por trás disso aí, vamos ver o que é. Ele começou como que não crê, inclusive ele foi convidado para essas reuniões, assistiu, não acreditou e foi embora. Um ano depois, Kardec voltou a ser convidado e aí ele começou a questionar. Tá vendo? Por isso que eu não estou vendo uma não relação das mesas girantes, porque são fenômenos. São fenômenos que despertam. Que tem a possibilidade de despertar. É o que Paulo está colocando. Cada um a seu tempo. Por isso que fala assim, ó. A profecia é aqui, o dom de línguas é aqui. O dom de língua, a profecia, é para os que creem, porque você está acostumado da fé aqui. Se você botar alguém agora dentro de uma reunião mediúnica, eles vão dizer, o que está acontecendo aqui? Vocês falando, o outro falando como uma mulher, o outro falando como um suicida, o outro falando como um doente. Mas para a gente que está dentro da reunião, é totalmente normal. Não pode se prender muito. Não que não sei. O que Paulo, eu vou falar, o que Paulo está fazendo é uma organização. Tanto é, eu não sei, posso passar para frente, não posso, ficou mais algum ponto? Por mim pode. Depois a gente pode falar mais. Olha só. Eu acho que até esclarece um pouquinho, né? Do 26 para frente? E isso do 26 ao 33 é a organização. É a organização. Que a BJ fala, são as regras, né? As regras práticas que ele colocou aqui. Então, assim, de boa, olha o que ele vai falar.
Tá, vamos ler do 26 ao 33 e a gente vem pontuando. Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar Você algum não fez o cântico. 24, não, Sidney. Você parou um pouco. Não, eu fui até lá embaixo. Eu fui. Falei os segredos do coração, não falei, gente? Falei. Eu acho que não. Você bugou aí, olha lá. Até a Marília tá falando lá, foi todo mundo falando, eu fui, velho. Ixi, então eu buguei completamente. Você deu uma bugada aí. Não, completamente. Você fez um xalala aí. Eu tô ali agarrada ali em cima, ali, minha cabeça tá mil ali, eu não peguei, desculpa. Vou ler aqui. Tá, voltemos aqui, ó. Cadê? Agora eu até perdi. Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. Se há quem fale em línguas, fale em 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, cale-se, o irmão na assembleia. Fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se primeiro. Vós todos podes profetizar, mas cada um ao seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Olha só. A organização da reunião mediúnica. Como que fala a norma do Dan? Como que vocês falam lá, diretriz? Como que é, Joane? O estatuto. Regimento interno. Regimento interno. Isso. Olha só o que ele fala. Edificação, norma da edificação. Ele está falando no versículo 26. Ele deve ter ordem. Olha só, 2 ou no máximo 3 pessoas devem falar. Versículo 27. Um após o outro, ainda no versículo 27. Ou seja, respeito. 2 ou 3 pessoas no máximo devem falar para o quê? Para evitar confusão. Né? Evitar a simultânea. O quarto item aqui, ó. Deve haver alguém que fale aquela língua, ou seja, um intérprete. Se não tiver, não tem esse tipo de culto. É o que ele está deixando claro isso aqui. Olha só, gente. Se é uma língua diferente, tem que ter alguém que traduza, senão o que vai valer? O que vai valer? É o falar por falar. Entendeu? Então, assim, é o que a gente puxou aí muito bem, é uma organização espiritual. É uma organização espiritual dos dons ali. Gente, nesse 32, Sidney, se a gente tirar o profeta e colocar o médium, também esclarece. Sim. Não é? Sim. Olha só, gente, Paulo, há mais de 2000 anos atrás, está organizando uma reunião mediúnica. E a BJ explica direitinho na letrinha A, e fala assim, caso contrário, porque fala assim, né? Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas. Vamos trocar por médiuns. Em caso contrário, se o profeta parece ter perdido o controle do seu comportamento, é falso profeta. O médium não pode perder o controle. Né? Tem que ter a educação mediúnica. Perfeito. Não é a mesma. É isso aí. E aí, do 29 ao 33, ele está falando da profecia. 2 a 3 pessoas pronunciam as profecias, o restante deve analisar. Ou seja, discernir aquilo que foi falado. Né? A pessoa está falando uma profecia, mas olha só, não tenho que aceitar porque ele falou não. Eu tenho que discernir, julgar, é o que ele está falando aqui. Não existe a palavra discernir, né, gente? O julgar é discernir. Então, você tem razão, você tem sentido, vamos anotar aqui. Vamos procurar, ver se vai ter mais profecias como essa. Entendeu? Um de cada vez. Vai ser analisado, né? Vai ser analisado. Olha que Paulo falou assim, aceite as profecias. Não. Julguem. Só Paulo ainda está colocando um pé atrás e um pé na frente. E ainda está falando, a mesma coisa que ele falou no dom de línguas, ele está falando um de cada vez. Para quê? Manter a ordem. Ou seja, tudo tem uma ordem, tudo tem uma hierarquia, tudo tem um tempo. É isso que Paulo está colocando. Ô Sidney,
alívio, tá? Naquele livro Legado de Paulo, ele comenta justamente esses versículos e ele traz muito para as obras doutrinárias e antidoutrinárias. Ele fala analisar o joio das obras antidoutrinárias e o trigo das doutrinárias. Olha só. Essa análise, né? Porque a gente vê o quê? Muita obra tida como espírita e que a gente sabe que é antidoutrinária. Então, ele comenta bem sobre isso. Muito bom. Essa análise. E dá para fazer realmente. Obras que não edificam, né, Ângelo? Obras que não edificam. É o que ele fala aqui no versículo. Ele ainda fala assim que no meio do trigo, o risco que existe quando você pega uma obra e fala assim, não, eu te indico essa obra, mas ali no meio tem joio e trigo, tá? E se quem vai ler tem essa condição de analisar, tá? E o que acontece? Ela vai ser influenciada muitas vezes pelo joio, né? E a gente vê, mesmo no movimento espírita, palestrantes, né? Com essas ideias e que contaminam. E que contaminam, né? Contaminam. Nós já vimos o que determinados palestrantes falando de determinados espíritas, né? E com aquela enxurrada acompanhando. Sim. Sempre tem. Sempre tem. Então é o quê? É o discernir. Né? Eu achei bem interessante. O Alídio comentando. Muito bom. E nesse versículo 26 a gente tem Emmanuel. Emmanuel. Pão nosso. Mãos à obra. Isso. Qual que é o capítulo? É do Educandário de Luz, capítulo 9. Pão Nosso. Não, é Pão Nosso. Pão Nosso, capítulo 1. Isso, Pão Nosso. Fiquei na dúvida qual capítulo que era. Pão Nosso, capítulo 1, Mãos à obra. No início, aqui na página, está falando que texto publicado em Educandário de Luz, capítulo 9. Porque ele repetiu essa mensagem nesse livro. Entendeu? Entendi. Ele fala aqui da atualidade dessa questão que o Paulo está abordando aí, né? No segundo parágrafo ele fala, o conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos nossos agrupamentos cristãos, formados no ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quer dizer, atualíssimo essa questão tratada aí, né? A gente vê como que a gente colocou em prática hoje em dia. No outro parágrafo ele fala da preocupação com o fenômeno, que até hoje a gente vê isso, né? Preocupados em assistir as reuniões. Quando a reunião, uma reunião assim mais parada, mas o pessoal já, a reunião mas não foi boa, não. Quem gosta de movimento, de chacoalhar. Então, foi muito fraca, né? Quase sempre notamos intensa preocupação dos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação.
né? Olha só, super atual. E alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não possuem médios adestrados. Então, quando está naquela coisa assim mais simples, algumas reuniões são até canceladas, né? É a questão que a gente não pode colocar tudo na mão de um médium. Valorizar só aquele médium, achar que só aquele médium recebe benfeitor espiritual, só aquele médium pode resolver tudo. Sim, né? Sim. Fica só. O próprio Paulo não queria isso. Ele se utilizou muito da autoridade dele. Mas o próprio Paulo, ele multiplicou essa autoridade. Timóteo, Tito, Barnabé. Ele fala, convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ele já vem falando isso há algumas mensagens, né? Essa questão de cada um com seu dom, cada um fazer o seu serviço, nenhum é melhor do que o outro, cada um é bom naquilo que faz, desde que faça com a unção religiosa, com a responsabilidade, né? Bacana isso aí. Ok, Jane? Okay. Essa mensagem, eu gostei muito dessa mensagem. Vamos agora entrar aqui do... Vou ler do 34 e 38. Tá. Como acontece em todas as igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou fostes vós os únicos que a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Todavia, se alguém não o reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. E aí, gente? Voltamos às polêmicas das mulheres? Olha só como que é, Paulo. Algumas questões a gente traz para a atualidade, né? Algumas questões a gente diz que ele é atual, que agora algumas questões a gente tem que levar ao contexto da época. É a tradição. Você lembra da questão dos véus que a gente falou? Sim. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. A mesma coisa, tanto é que ele falou assim, como diz também a lei. Existe aquilo ali. É a questão da cultura. É muito, assim, a Jane acertou em cheio aí. Muitas coisas a gente traz, mas tem coisa que é da cultura, e ele tem que trabalhar com isso também. Entendeu? E a gente ainda tem que levar em consideração que em certos lugares ainda vai usar. Sim, nas mesquitas que eu visitei, tinha um lugar para homem e um lugar para mulher. E a mulher realmente não pode falar nada. Só os homens ali dentro que podem falar. As mulheres não podem falar. Não podem. Então, assim, conforme ele está colocando aqui. Agora, sabe o que é interessante? Que Paulo, ele não está dizendo que as mulheres não têm permissão para falar. Por quê? Porque lá onde a gente estudou, no capítulo 11, no versículo 5, ele discute as autoridades dela para orar e profetizar no culto. Ô Sidney, e no 36, se a gente for parar nesse versículo, olha, a pergunta que ele faz, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós. Né? Então fica. Sim, como se você fosse um especial. Né? Porque Corinto se achava o ó do Borogodó, a última cereja do bolo. Corinto se achava. Ele está falando, você acha que julga ser... como cadê? A palavra de Deus tem pontos de partida em vós? Você acha isso aí? Não é bem assim, não. Os únicos que a receber. Então, ele mostra
a lei, né? A lei é essa, mas deixa uma reflexão. Exatamente, deixa isso aí. A reflexão fica aí. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Inclusive, muitos acadêmicos da interpretação de Paulo, da letra, pegam esse bloco de versículos aqui que a gente colocou para poder proibir que as mulheres exerçam autoridade sobre os homens dentro da igreja. É esse versículo aqui, esse bloco de versículo aqui. Olha, Paulo falou que as mulheres na igreja não podem exercer autoridade, sendo que tinha igreja que era chefiada por mulheres. Tinha igreja que era chefiada por mulheres. Tinha igreja que era dentro de casa das mulheres. É só a gente ver Paulo Estevão. Então, esse aqui, os acadêmicos da letra, pegam esse versículo e falam assim, olha, dentro da igreja, os homens que têm que ter autoridade. É aqui. Então, voltando aqui, o Paulo também não está mudando essa cultura aqui. Essa cultura que tem da época, de a mulher falar, e fala assim, não, isso aqui é a mesma coisa. Ali dentro daquela igreja, se a gente colocando no contexto que a gente colocou, as mulheres têm que estar de véu. Tem que estar de véu. Então, o que o Paulo está colocando? O respeito e uma ordem. Está aqui, regras práticas. Ele está mantendo. Então, isso aqui, vocês mantêm isso aqui. Mantém isso aqui. Mantém esses princípios aqui. São as regras que ele está falando aqui. Então, assim, concluindo, Paulo não diz que as mulheres não têm dons espirituais. Não é isso. Não é isso. Lá no 11:5 está falando. Tá? Ou que ela deve ser escrava do homem. Também não é isso, não, tá? Não é isso. Ele ensina que tanto o homem quanto a mulher devem agir com prudência, com Cristo, com respeito à tradição. Agir com prudência, com Cristo, e ainda você tem que respeitar aquela tradição ali. Então, assim, muitos acham que assim, a gente nunca vai saber o que Paulo quis dizer aqui realmente. Pode ser. Porque para interpretar dessa forma aí que você está falando, a gente tem que ter muito boa vontade. Se você falar assim, Paulo é preconceituoso, tá aqui. A gente pode sair por isso aí. Eu posso estar falando para vocês aqui, ó, dentro da igreja, as mulheres não têm. Por quê? Porque Paulo falou. E eu vou estar errado? Mas o que acontecia em alguns lugares não é isso. Okay, então... Ok. Te entendi agora o que você falou. Você me entendeu? Te entendi. Então tá bom. Te entendi agora. Te entendi. Tá? Mas sabe o que eu penso muito? Vamos supor, Jesus lá no julgamento fez silêncio. Por que será? Será que não tinha argumento? Ou ele achou que ali não? Tipo assim, não compensa falar, nem tenho que falar. Eu imagino Paulo aqui também pensando, será que é o momento de falar, de comprar uma briga, no momento que existem tantas outras coisas mais importantes? Porque às vezes a gente dá valor a um ponto e esquece de um outro mais importante no momento. Ângela, eu li alguma coisa sobre isso hoje. Será que foi em alguma mensagem de Emmanuel?
alguma coisa sobre isso, sobre Jesus não ter respondido, porque naquele momento ele viu. Já, foi a mensagem que eu li hoje, do Palavra de Vida Eterna. Tá certo. Tá aí. Buguei igual a Luciana. E olha, E de pensar também, sabe o que? Igualzinho a Ângela está colocando aí, o quanto que se vale a pena ir contra a lei, comprar uma briga contra a lei. Porque a lei não dava esse direito. Em alguns lugares onde as mulheres já tinham essa abertura, a cabeça deles funcionava melhor para lá, já tinha uma abertura maior, a compreensão deles diferente. E talvez, desse lugar aqui para onde ele está escrevendo, serem a cabeça ser mais fechada, o tipo das mulheres que frequentavam ali. E não valia a pena. Não valia a pena comprar essa briga. Tem que focar em coisas que vão produzir. É o que ele está falando, em coisas que edificam. Entendeu? Olha que bacana o versículo 37, gente. Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Olha só, ele se volta para a humildade. Você tem o dom da profecia? Lembra que isso é de Deus. Isso é um empréstimo. Isso é um preceito do Senhor. Reconheça nas coisas que eu escrevo que isso é um preceito do Senhor. Né? Tanto é que no versículo 38 ele fala: todavia, se alguém não reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Ou seja, se você falar que isso aí é seu, né? Falar que eu não reconheço esse empréstimo aí, então Deus também não vai estar te reconhecendo. Deus também vai reconhecendo o seu dom. Paulo tinha autoridade para chamar a atenção nesse ponto. Ele é inspirado por Estevão. Até porque também nessa época que devia ter aquelas mulheres que eram médiums também. Ah, sim, com certeza. Um monte era procurada, entendeu? Né, pelas pessoas e tudo. A gente vê lá o rei Saul lá Paulo procurando. exemplo, gente. Aquela mulher que era usada pelo casal e Paulo libertou ela do espírito obsessor. E o casal foi atrás dele e falou assim: o que vocês fizeram com minha fonte de lucro? Porque era explorada. Então, Ela libertou do espírito. aí você vai olhar para essa pessoa, para essa mulher que desenvolve esse trabalho, que tem essa conexão com o mais alto, ou seja, lá, né, dependendo de quem seja, né, o que ela produz, e vai dizer que aquilo ali não é um dom de Deus, pode não estar sendo usado da maneira correta, mas é um dom de Deus. E aí você vai dizer que não é? Não, Vai contrariar o que Deus está falando, o que Deus fez? Então, gente, ele faz um jogo de palavras aqui. Né? Fechando aqui o 39 e 40 acho que tem, Emmanuel. Por conseguinte, irmãos, aspirai ao dom da profecia e não impeçais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro e com ordem. Olha só. Então, olha o resumo. Ele não fala que as mulheres não têm que ter dons. Isso ele não está falando, mas elas têm que ter o respeito. Ele fala que os dons de línguas podem ocorrer, embora dê preferência para a profecia. Mas se os dois ocorrerem, 2 ou 3, um julga, outro analisa, tem hora para isso aqui, faça tudo com decoro e com ordem. É Paulo falando. Né? E tem o versículo 40, tem Paulo, que é Palavras de Vida Eterna, nosso livrinho aqui, mensagem 138. Confere? É Paulo falando sobre a ordem. Aí, ó. Faça tudo decentemente e com ordem. Eu marquei só um. Tudo na obra divina. Eu também. Tem grande princípios de harmonia. É isso aí, também marquei isso aqui. Cada peça em seu lugar justo, que ele fala aqui mais pra frente. Sabe a dinâmica, só contar um segredo, a dinâmica do EBEG, quem, quando, onde, porquê, essas coisas tudo, eu fiz esse livro todo para cada mensagem.
Para cada capítulo? Para cada capítulo. Tudo aqui, ó. Nossa, legal. Quem, nós, como, fazer decentemente e com ordem. Tá aqui, tudo aqui. Ó, legal. Viu? É assim que a gente treina. Fechamos, então? Cadê que horas são? Cadê? Olha, certinho, hein? Muito. Pô, se tivesse programado, eu achei que até que a gente ia terminar antes. Se tivesse programado, não seria tão certo assim. Olha, mas tinha que ser assim perfeito para fechar com o último versículo. Ordem, Com ordem, viu? Com decoro e ordem. né? Vamos ser paulinos aqui. Decoro e ordem. Gostei muito desse capítulo 14, gente. Aliás, assim, vocês, desde o 11 a gente vem evoluindo num conceito meio espiritual. Aqui ele caiu em umas regras básicas, mas a gente viu que foi empregada totalmente a mediunidade. E que para nós foi muito mais fácil a gente trabalhar com esse material de Paulo com quem não tem esse material mediúnico, com quem não tem esse material espiritual, entendeu? É muito mais difícil trabalhar isso. É muito mais fácil de deturpar. Eu nem imagino como que eles trabalham esses versículos sem colocar mediunidade no meio. É que para nós tá no sangue, né? Então, assim, a gente não consegue falar sem colocar um médium, né? Mas, enfim, tá aí Paulo trabalhando com mediunidade, estabelecendo ordem prática em plena igreja do século 30, do século 29, 25 ali. Não sabemos quanto ao certo, mas tá aí. As igrejas primitivas ocorriam isso aí. Certo, gente. Fechamos. Olha, o capítulo 15 tem muita mensagem. Muita. Tem. Do Emmanuel. É. Tá? Tem muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mensagens. Uhum. Deve ser porque é um capítulo tranquilo e não deve ser polêmico. Gente, esse capítulo é muito difícil. Esse capítulo é bem trabalhoso, tá? Para o Sidney falar que é difícil. Foi bem custoso para mim estudar. Lu, se prepara, Lu. Já estou colocando a minha blindagem aqui para não fugir, explodir dentro dela. Ano que vem a gente conversa. Ano que vem a gente volta quando? Essa palavra que ele usa. A gente volta dia 8, né? Tem difícil, não. Não, esse capítulo foi bem custoso fazer, tá? Bem custoso. Eu até coloquei várias observações aqui de como eu estava estudando, como que eu me embananei com as coisas aqui e eu precisei de mais concentração. Mas a gente estamos todo mundo junto. Graças a Deus. Num corpo só, uníssono, e nós vamos conseguir. Isso aí. Até o Tufi tá aí desesperado latindo. Não, menino, não é o Tufi, é o Marcelinho. Ai, da Magda. Eu abri o áudio na hora que o coitadinho tá passando. Não vai brigando aí com alguém, não sei. Ok, vamos encerrar então. Então vamos fazer a nossa oração. Deixa eu só empurrar aqui. Mestre, amigo Jesus, neste ano de 2024, encerramos lembrando de todos os estudos que ocorreram neste ano, a cada quarta-feira, a cada estudo, a cada versículo de Paulo de Tarso. Podemos ver nas cartas dele a sua obra, a obra da transformação, a obra da ordem, do respeito, da benevolência, do perdão. Embora não, né? Com Paulo é muita energia. E essa energia para nós tem que ser bem diluída, estudando versículo a versículo, analisando, fazendo a reflexão. Porque sabemos, como Paulo, que a luta é o pão da vida. E para todos nós no grupo, agradecemos muito a esse benfeitor espiritual, a esse espírito denominado Paulo de Tarso, e toda a sua falange, que é capaz de tocar aos
os corações dos mais célebres intelectuais, a sua falange responsável pelos estudos, pelo coração dos intelectuais. Nos envolva a todos neste momento e a todos aqueles que passaram por este grupo no ano de 2024, estejam onde ele estiver, se está na FEAC, se já saiu do grupo, que sejam abençoados. E conforme nos colocamos, Senhor, a tua glória é servir o teu nome, assim como Paulo de Tarso tenta nos mostrar. Obrigado por todas essas diretrizes e pelas intuições, pelos amigos espirituais nesse ano de 2024, as quartas-feiras passarem no nosso lar, deixando as vibrações, colocando os nossos entes queridos, nos espíritos em tratamento, sendo um ponto de luz. Só te agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade. Envolva a nossa FEAC, que também nos dá essa grande oportunidade de estarmos gravando, de estarmos contagiando pessoas que às vezes nem sabemos, pelas nossas palavras, pelas nossas ideias, pelas nossas interpretações, que mesmo pequenas, possam tocar vários corações. Agradecemos, Senhor, e ser conosco, para todos sempre, estudando, realizando e servindo ao bem maior. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. É.